Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós nesta manhã tão bonita, né? E que nós possamos receber de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade que se faz presente aqui, as orientações que, com certeza, o Evangelho de Jesus é muito bondoso para conosco e nos traz oportunidades de nos melhorarmos. O nosso tema, perdoai para que Deus te perdoe, a gente fica pensando, será que eu odeio alguém? Eu tenho raiva de alguém? Será que eu preciso perdoar? Será que alguém precisa me perdoar? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. E aproveitemos esta manhã para a gente pensar nisso. Quando Deus nos criou, Ele nos fez simples e ignorantes, mas fadados, ou quase que obrigados, a um dia evoluir e chegarmos à perfeição. Nós sabemos, pelo próprio Evangelho, pelo próprio Jesus Cristo, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E também com os princípios da lei que rege o universo, que rege a nossa vida, gravados em nossa consciência divina. Simples e ignorantes começamos a nossa vida, todos começamos do mesmo jeito. Principiamos lá no reino mineral, onde começou a se formar o nosso princípio espiritual. Passamos pelo reino vegetal, reino hominal. Agora estamos no reino animal primeiro, agora estamos no reino hominal. E estamos caminhando para chegarmos ao reino angelical. Essa é a nossa caminhada. Esse é o nosso trajeto que precisamos fazer. Em nossas vivências primitivas, éramos só instintos. Um instinto de preservação, um instinto de defesa. Nós sabemos que os animais, nós desenvolvemos isso no reino animal, nós conseguimos desenvolver tudo isso daí, e nós, através do instinto de preservação, nós fomos evoluindo, e nós passamos para o reino hominal. Mais avançados, nós vivemos de sensações. Muitos entre nós ainda que vivem só de sensação. Quando instruídos e depurados, temos sentimentos. Quem são esses sentimentos? É o sentimento de toda ordem. Sentimento de amor, sentimento de compaixão, sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de rancor. Nós estamos num período em que nós experimentamos todo tipo de sentimentos ainda. E a lei de amor, que é a lei maior que rege o universo, é a lei que vai nos governar. Que nos governa, mas que nós teimamos ainda em não aceitar. Ela substitui a nossa personalidade, o eu, pela fusão de todos os seres. Todos são iguais perante a nós. Nós entendemos assim. E quando nós entendemos que alguém é igual a gente, nós somos condescendentes com o próprio erro dele, porque nós também erramos. E no culto à personalidade é que reside a nossa reação diante das ofensas. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Você não me respeita? Você acha quem você acha que eu sou? No culto à nossa personalidade, aquela pessoa que nós achamos que é impoluta, que ninguém pode mexer, eu sou eu, rapaz. Você me respeita. Aí que reside o princípio das grandes dificuldades da nossa vida, que é a nossa reação diante
da ofensa. Se não estivermos preparados para perdoar, nós vamos ter consequências difíceis. Guardamos ressentimento por tudo que não atende ao nosso querer. Não é assim? Nós ainda agimos assim? Será que temos que ser assim? Nós podemos sair disso? É a nossa reflexão da manhã. E o que é perdoar? Perdoar é eliminar. Tirar mesmo, eliminar. Ódios, rancores, raivas, mágoas ou qualquer tipo de ressentimento que alimentamos contra o próximo ou contra nós mesmos. Quem de nós já não cometeu uma sandice e tem um arrependimento profundo do que fez? Quem de nós já não cometeu alguma coisa, algum ato que a gente não gostou e que ainda dói? A gente lembra aquilo, vai lá fundo. Quem sabe alguém que já tirou a vida? Quem sabe alguém que perdeu uma fortuna? Que abandonou uma família? E aquilo dói. Muito. O que está faltando? Perdão. Precisa perdoar. Precisa perdoar. Quem não perdoa, adoece. Já está doente. Quem alimenta um rancor, um ódio, uma desavença qualquer, ela está doente. Por que então perdoar? Vamos ver? Andei buscando em vários lugares, né? Eu não trouxe todos os livros, mas era mais de uma meia dúzia. Tudo dentro do ensino cristão que o Cristo nos trouxe. Por que perdoar? Porque também erramos e precisamos de ser perdoados. Isso é instinto de autodefesa. Eu preciso perdoar, porque eu preciso de perdão todo dia. Eu erro todo dia. Ou alguém entre nós aqui não erra mais. Nós precisamos de ser perdoados. Então eu preciso perdoar. É a lei da ação e da reação. Eu faço para poder receber. No Pai Nosso, que é uma oração linda que Jesus Cristo deixou para nós, perdoai, Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso e isso fica só de boca para fora? Porque nós não conseguimos perdoar. Por que perdoar? Porque qualquer tipo de ressentimento que alimentamos contra o próximo ou contra nós mesmos é causador de inúmeras doenças físicas, mentais ou espirituais. As artrites, a gastrite e umas ites aí, sem conta, que nos adoecem por causa de quê? Um sentimento negativo, ruim que nós carregamos contra alguém ou contra nós mesmos. E as doenças mentais? Que é da moda agora, né? É moda a doença mental. Tudo é depressão, tudo é... São várias as doenças, nós não vamos enumerar todas aqui. A maioria delas causadas por quê? Por um assunto mal resolvido. Por algo que a gente não perdoou. A gente fica alimentando aquilo. A gente fica pensando. A gente vira uma ideia só. E aquilo nos adoece. E as depressões, a maioria delas são fruto disso aí. As espirituais nós sabemos, né? Quantos obsidiados vivem entre nós, que cometem sandices contra a gente. São pessoas que, débitos de vidas passadas, que eu tirei a vida dessa pessoa, eu voltei e ela não voltou, agora fica lá me obsidiando. Ela fica me pegando no pé. Ela quer que eu morra, ela quer que eu suicide, ela quer que eu não acerte nada, que eu faça tudo errado. Odiar alguém, eu já ouvi isso hoje. Odiar alguém é tomar veneno esperando que ele morra. Odiar alguém é você tomar veneno esperando que o outro morra. Isso procede? Estamos certos em odiar? Estamos certos em guardar raiva? Em guardar ressentimentos?
Precisamos perdoar porque somos almas doentes, comprometidas por muitas atitudes indevidas. Nós precisamos perdoar porque nós cometemos erros também. Nós somos almas doentes que estamos aqui na terra para nos curar. É preciso curar, porque senão nós não nos curamos. E vamos voltar aqui quantas vezes for necessário para poder curar essa dor, essa mágoa que nós carregamos. Ou para buscar um companheiro ou companheira que nós fizemos mal e que não quer nos perdoar, nós precisamos do perdão dela. Jesus Cristo foi muito bacana conosco, porque ele nos deixou uma frase que, olha, nós precisamos guardar no fundo do coração, que é: o amor cobre a nossa multidão de pecados. O que é isso? O que é o amor? Amor é só um sentimento? Não. Amor é uma atitude. Amor é uma ação para com o meu próximo, do mesmo jeito que eu faça para ele, para que ele também faça para mim. É a gente fazer para o outro aquilo que ele gostaria que ele fizesse para a gente. Amor é ação. E nós precisamos desta ação para poder nos curarmos das doenças que nós carregamos. Porque sem ela, sem esse perdão que a gente concede e sem esse perdão que a gente precisa receber, nós não sairemos das vidas difíceis que enfrentamos. Lembremos-nos também que somos vítimas. Nós fomos algozes de outros tempos. Porque nós somos o resultado de nós mesmos. Nós precisamos trazer para nós ações boas. Nós precisamos ter atitudes que venham nos ajudar a cobrir, a pagar, a ressarcir os débitos que arcamos diante da lei de Deus. Parece que Deus nos pune, não é? Não, Deus não nos pune. Ele criou a lei. A lei dos homens, ela está feita e tem o Código Civil, o Código Penal, a Constituição Federal. Nós temos que obedecê-la, não temos? Nós temos que acatar o que está ali. Nós acatamos. E se a gente comete um crime, a gente vai pagar por ele? A gente reclama da lei dos homens? Não, ela está ali para ser cumprida. A lei de Deus pela mesma fórmula. Ela é muito maior, está acima de todas as leis. Então não é Deus que nos pune. É a lei que ele fez. Se nós a transgredimos, nós temos que cumprir. Tem que pagar pelos débitos que nós contraímos. Né? Então, vamos cuidar de nós. Vamos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso progresso. Vamos nos livrar dessas dores que carregamos, dessas mágoas, desses ódios, desses ressentimentos, dessa frustração que nós carregamos, para que nós possamos ascender aos patamares angelicais. Nós estamos aqui na Terra exatamente para isso. É uma oportunidade que Deus nos deu para compreendermos, para nós resgatarmos, para nós provarmos que já mudamos. Uma coisa muito importante, a gente precisa perdoar, porque o ódio, o rancor, a mágoa, qualquer tipo de ressentimento, nos imanta àquele fato ou àquela pessoa. Quem odeia não tira a pessoa que ela alimenta esse sentimento, não tira da cabeça. Qualquer coisa lembra aquela pessoa. Qualquer coisa lembra aquele fato. Não é verdade? A gente não consegue se desvencilhar. Então o ódio, esse sentimento negativo, nós somos unos, um com o outro. Alguém quer viver assim? É bom viver assim? Acredito que não. A partir de daí a gente pode entender aquela outra frase linda e maravilhosa. O amor nos liberta. Entenderam por que essa frase existe?
É para isso, para nós entendermos que o amor nos liberta desses sentimentos negativos. O ódio nos imanta. Tanto é que nós, via de regra, reencarnamos num seio familiar, aonde, falando via de regra, viu gente? Nada no espiritismo, tudo é relativo no espiritismo. A gente fala assim, mas não significa que, porque eu tenho dificuldade com a minha esposa, que eu tenho um débito profundo com ela. Nada disso. Nós temos que entender isso aí, tá? Mas as grandes dificuldades nossas, aquelas que mais doem em nós, são dentro da própria família. Por quê? Aquilo que nós fizemos de errado, aqueles sentimentos negativos que alimentamos, nos imanta. Aonde eu for, ela vai. Até que nós nos quitemos. Até que a gente se perdoe. Até que a gente se liberte. Jesus Cristo trouxe várias passagens para a gente. Ele, em várias oportunidades no Evangelho, nós temos lá colocações de Jesus que nos ajudam a compreender por que nós temos que perdoar. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenha ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Meu Deus, isso é muito forte, né? Só que nós não paramos para pensar nisso. Nós temos que perdoar para ser perdoado. Mas eu não quero o perdão dela não, eu também a odeio, eu não quero perdão. Vamos sofrer, vamos ficar imantados daquela pessoa. Vamos ficar imantados da pessoa que a gente não gosta, que a gente detesta, que a gente odeia. E vamos ficar juntos, amarrados. Vamos ter que voltar juntos, viver juntos. Pai, filhos, irmãos, parentes de primeiro e segundo graus, marido, esposa, colega de trabalho, chefe de trabalho. Vai ter que conviver, vai ter que apaziguar, porque Deus vai nos dar a oportunidade sempre. E toda vez que nós tivermos uma pessoa nessa situação convivendo conosco, que nos cria essas insatisfações constantemente, é hora de agradecer a Deus. Pai, obrigado. O Senhor me deu a oportunidade de quitar meu débito com a tua lei e com meu irmão. Também em Mateus 5, capítulo 5, versículos 25 e 26, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém vos digo, que de modo nenhum sairás dali, até que restituas o último quadrante, ou o último centil, dependendo da tradução. O que significa isso? Conciliar com o adversário para que ele não te entregue ao juiz. Não é o juízo final, não, gente. O juízo de que Jesus fala é a consciência. É de nós ficarmos lembrando daquilo. Nós viramos prisioneiros. É a confirmação de que o ódio nos imanta. O ódio nos prende. E nós vamos ficar ali. Até que nós consigamos perdoar para nos libertar. Não é do nosso irmão, mas é desse sentimento negativo. Dessa justiça que a lei divina, inoculada em nós, quando da nossa criação, essa consciência da lei divina em nós, tudo que nós fazemos de errado, pode ser que num período de nossa existência, a consciência não venha a doer. Mas um dia ela desperta. E aí nós estaremos prisioneiros dela. Até que nós restituamos o último quadrante, o último item, o último centil, o último débito. Parece muito triste isso, né? Não, gente, isso é libertador. Isso é a oportunidade que nós temos de saber que nós podemos fazer isso. Nós temos essa capacidade. Jesus Cristo, numa outra oportunidade, ele diz lá, em Mateus 18, 21 e 22. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor,
quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não, Pedro, vos digo que perdoeis até 7, que perdoeis, não digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. O que significa isso? Todas as vezes que for preciso perdoar. Incontáveis vezes que forem necessárias. Também, em Mateus, se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Jesus falou assim naquela época porque os judeus, na época que ele viveu entre nós, tinham o costume de oferecer aves, animais, em ação de graças e para louvar ao Criador. Isso naquela época. Hoje já não fazemos mais isso, né? Nós temos outra maneira de nós reverenciarmos ao Criador, de nós louvarmos e de nós agradecermos. Nós fazemos oração. Não é verdade? Então, Jesus fala que antes de fazermos a nossa oração, é preciso que a gente reconcilie com aqueles com quem nós alimentamos alguma animosidade. Na melhor das hipóteses, peçamos perdão intimamente. Ô Senhor, me perdoa por ter feito tal coisa. E a oração do Pai Nosso está lá, né? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas na medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, o Evangelho está cheio de instruções para a gente, para perdoar. Mas a gente fica, meu Deus, perdoar é muito difícil. Como que eu vou perdoar? Eu já pedi perdão muitas vezes, mas eu não consigo perdoar. É um sentimento que eu carrego e eu não consigo, isso dói muito em mim. Toda vez que eu lembro daquela pessoa, toda vez que eu lembro daquela situação, isso me dói, isso me machuca e eu não consigo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu também já pensei isso assim. Mas é porque nós não sabíamos perdoar. Então, como perdoar? Perdoar, gente, é ação. Eu quero, eu preciso fazer, eu vou fazer. É o primeiro passo. O segundo passo é um exercício diário. Tem que fazer isso todo santo dia. Todo santo dia. Você vai se convencer de que você precisa perdoar. E você vai conseguir isso. Outra coisa, orar por aqueles a quem precisamos perdoar. Ah, mas eu oro. Mas será que ora direito? Será que eu abaixo a minha cabeça e falo assim, meu Deus, por favor, eu quero perdoar. Mas fala do seu coração. Fala com sentimento. Me ajude, Jesus. Me ajude, meu Deus. Ore por aquilo que você acredita, que você sempre pede nas suas orações. E, por favor, faça isso com vontade. Faça isso com amor. Faça isso com sentimento. Quem é o pai que não atende um filho pedindo dessa maneira, gente? Não vamos começar pelas dificuldades maiores, não. Aquele ódio profundo. Vamos começar no dia a dia, nas pequenas ofensas que nós recebemos. Vamos perdoar as pequenas ofensas, porque nós conseguiremos. Você desculpa. Hoje é muito fácil. Oh, perdão, foi mal. A gente não fala sempre assim? Então, mas fale do fundo do coração. Perdoa para valer. Mas muitas vezes assim, eu te perdoo, mas eu quero nunca mais te ver na minha frente. Não quero. Não perdoa? Os pequenos exercícios de perdão, das pequenas ofensas, vão nos dando musculatura. E nós vamos aprendendo a perdoar as grandes dificuldades que nós carregamos no nosso coração.
Para perdoar é preciso compreender por que o outro agiu assim conosco. A gente precisa entrar no mundo do outro. Quantas pessoas erram feio conosco. Coisas horrorosas. Nos trazem realmente motivos para a gente, né, ter ódio dela. Porque a ação, quem não vai dar um aperto muito grande no coração quando vê alguém matar o próprio filho? Estuprar uma filha? Isso é muito triste, gente. É fácil perdoar? Não é. Mas quem sabe aquela pessoa, na sua sandice, naquele momento infeliz, ela não tinha motivos que talvez ela não tivesse condição de ter controle sobre eles. Ou nós nunca erramos dessa maneira em vidas passadas. E nós agora aqui estamos recebendo o troco. A gente não sabe. É relativo também, viu, gente? Isso tudo é relativo. Não significa que aconteceu com a gente que é por isso. Ah, eu já fui um assassino em vida passada, porque eu assassinei. Não significa. Eu quero que entenda. Tá? A gente precisa usar com todas essas pessoas de compaixão. Perdoar, a gente precisa ter compaixão. Compaixão é reconhecer. É perante o companheiro que te parece malfeitor, é melhor silenciar e ficar quieto. Deixa passar. Nós temos uma mania muito grande, revidar. É um instinto primitivo de autodefesa, de autopreservação. A gente toma muitas decisões precipitadas no auge de um momento muito forte, de um momento difícil, e a gente acaba piorando a situação que estava. A gente toma atitudes muito precipitadas nos momentos de raiva, nos momentos de profundo ódio, de rancor. A gente toma as decisões erradas e ao invés de ficarmos só como o coitado, nós viramos algoz também. Então a gente precisa ter muito cuidado diante dessas questões que se colocam para a gente. Nos momentos difíceis que realmente mexem conosco, nós precisamos aprender a ter essa paciência para com o nosso próximo. Há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, que têm gestos menos edificantes. Então vamos ter cuidado. Vamos aprender a nos comportar melhor diante destas situações. Por mais grave que nos pareçam as faltas dos próximos, não devamos reprovar. Condenar é cristalizar as trevas. Olha, gente, condenar alguém. E a gente encontra isso hoje muito aflorado à nossa pele. Todos os dias nós vemos aí a imprensa, a mídia, as comunicações hoje, elas andam muito rápidas e a gente fica sabendo dos erros que as pessoas, principalmente aqui no nosso país, que nós vemos dirigentes inescrupulosos cometendo atos insanos, corrupção de toda ordem, trabalhando contra a própria população, preocupados só com o próprio umbigo. Isso nos instiga a ter um ódio para essas pessoas. Todo dia a gente é bombardeado por essas notícias e a gente fica bravo. E eu tenho parado de ouvir essas coisas. Isso nos imanta. Isso cristaliza essas trevas, essas dores em nossos corações. Nós precisamos nos libertar disso. Se quiser ouvir, não ouça com sentimento. Ouça só a título de informação. Não permita a raiva nesse momento. Nós precisamos de ser perdoados. E o perdão precisa vir enquanto nós estamos a caminho com todos aqueles que nós trilhamos aqui na Terra. Tá? Principalmente diante da nossa família. Quando que eu realizo o verdadeiro perdão?
quando a lembrança da pessoa ou do fato que causou dor não representar mais nenhum tipo de ressentimento. Se eu lembrei do fato e aquilo me doeu, eu não perdoei. Se eu lembro daquela pessoa e lembro daquela situação, doeu, não perdoei. Se eu lembro de uma sandice que eu cometi, eu joguei todos os bens da minha família fora por uma bobagem que eu fiz. E aqui, enquanto você lembrar disso e te doer, você não se perdoou. E o auto-perdão é o primeiro passo para a gente conseguir perdoar o próximo. O ambiente familiar é muito complicado para a gente, porque no seio familiar todos nos conhecem, sabem das nossas dificuldades, sabem dos comportamentos inadequados que a gente irrita, que a gente magoa as pessoas. E normalmente, eles, toda vez que estão chateados contra a gente, eles vão lá naquela feridinha nossa, né? Coloca o dedinho ali. Aquilo dói muito. Aquilo nos machuca. Aquilo nos deixa muito tristes. E a gente precisa começar a perdoar. Toda vez que acontecer isso, a gente precisa começar a fazer o exercício do perdão. É o melhor lugar para a gente começar a aprender a perdoar. Porque, mesmo que nos façam raiva, a gente alimenta amor. A gente alimenta afeição por aquela pessoa. Aquilo passa. Vamos fazer aquilo na hora. Vocês vão ver que vão começar a acontecer coisas na vida da gente que a gente não imaginava que seria possível. Vai começar a reinar paz. Vai começar as pessoas se preocuparem em não nos ofender. Incrível isso. Porque o ambiente familiar precisa de muito, muito, muito perdão. Comecemos por lá. E aprendamos com o nosso Mestre Jesus que a lição primeira do perdão é a humildade. Nós nos enraivecemos, nós criamos ódio por uma pessoa, porque nós não temos humildade de aceitar que aquela atitude para com a gente tenha um motivo. A humildade é o primeiro passo. E Jesus Cristo a ensinou para nós, escolhendo uma cidadezinha. E hoje ela é conhecida porque ele nasceu lá. Ao invés dos palácios suntuosos de Roma, ele escolheu uma estrebaria, um local naquela época, na região muito fria, precisava guardar os animais à noite, e ele foi nascer naquele ambiente, para mostrar que ele, o nosso rei, quem governa a nossa terra, veio nascer dessa maneira para nos ensinar a humildade. E ele encerrou a sua passagem aqui entre nós, dando o último suspiro e dizendo: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Jesus nos abençoe e nos ajude a começar essa caminhada do perdão. Muita paz.